E eu queria introduzir uma palavra nesse primeiro momento nosso da Conferência da Família. Quem aqui veio para ser transformado pelo Senhor? Quem aqui veio com a coragem de dizer: Senhor, fala com a gente, para a gente mudar o que a gente tiver que mudar na nossa vida, na nossa família, como marido, como esposa, como filho, como sogro, como sogra, nos confronta, Senhor, fala com a gente. E eu queria introduzir hoje, então, falando sobre o que provavelmente seja um dos maiores inimigos hoje da nossa mudança, daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. É como se houvesse uma força contrária, uma barreira, tentando nos impedir de viver a mudança que a gente precisa. Deixa eu te falar uma coisa. É provável que, vou chutar um número aqui, mas 90% do que você vai ouvir nesse final de semana não será uma informação nova. Provável que você não vai falar: sério? Tem que amar minha esposa como Cristo amou a igreja? Você está brincando, tem que submeter. Sério, honra pai e mãe, é isso? Nossa, não sabia. A maioria das coisas que a gente ouve domingo após domingo, né? Talvez ali no início da nossa conversão, muitas coisas novas, mas no decorrer da jornada são lembretes do Senhor. Mas a pergunta é: por que nós não mudamos certas coisas na nossa vida? Marido, por que você não é o marido que o Senhor deseja? Por que, esposa, você não entra nessa realidade que está disponível para você no Senhor? Então eu queria falar desse grande inimigo. Abre comigo sua Bíblia em Mateus 7, verso 13. Mateus 7, verso 13. Mateus, capítulo número 7. Mateus 7 é o Sermão da Montanha, né? É uma porção que é Mateus 5, 6 e 7. Eu queria até me desculpar com a mídia que eu mandei um esboço e estou pregando outro. Então, mas eles não tiveram discernimento espiritual, né, de saber que eu ia. Mateus 7, verso de número 13 e 14. Que diz assim, olha. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Estava esperando o telão. Mateus 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos. Pai, nós submetemos a nossa vida à Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir, fala com a gente aqui. Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduza em toda a verdade, Senhor. Fala com a gente, sacode as nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, Pai, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Nós temos fome do Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, nós queremos sair daqui melhores, mais parecidos com Teu Filho, Senhor. Então fala com a gente, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Senhor, eu submeto a minha vida ao Senhor, que eu possa ser um canal limpo da Tua voz hoje aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Qual é então este grande inimigo que nos impede de viver mudanças, nos impede de entrar na realidade que o Senhor tem para as nossas famílias? Eu queria falar hoje com você sobre preguiça. Diga comigo, preguiça. Esse texto que a gente leu, Mateus 7, Jesus vai nos revelar algo. Ele está dizendo o seguinte, que o caminho que leva para a perdição, a porta e o caminho que leva para a perdição é um caminho fácil. A nossa Bíblia em português usa a palavra espaçoso, mas quando você lê em inglês, a Bíblia em inglês ela vai usar a palavra fácil. O caminho que leva para a morte é fácil, e o caminho que leva à vida é difícil. Então eu quero que você guarde essa primeira informação aqui hoje. A vida é difícil, morrer é fácil. Amém? Viver
é difícil. Ou seja, se eu pegar o caminho fácil na minha alimentação, o que eu vou fazer? Morrer. Porque ter uma vida de saúde é difícil. Quem concorda comigo? Sim ou não? É mais fácil acordar 1 hora mais cedo e ir na academia, ou é mais fácil ficar esparramado vendo Netflix? O caminho da morte é fácil. Na verdade, para o caminho da morte é só ficar parado. Então eu quero dizer para você, o caminho do divórcio é fácil. O caminho de um casamento abençoado e saudável é difícil. Um caminho dos filhos rebeldes e que estão caminhando para a perdição é fácil. Só não fazer nada. O caminho de filhos que vão se entregar ao Senhor, conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo, é difícil. Então, se você está atrás de uma vida fácil, você está atrás da morte. Porque a vida, segundo o Senhor Jesus, é difícil. A vida, gente, é mais ou menos a nossa família. O casamento, a criação de filhos, é como uma escada rolante, que ela está indo para baixo. Para você subir, você vai ter que fazer força, meu amigo. Ficou parado, você está descendo. Parou, você está descendo. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre um pecado que é ignorado por nós. Eu nunca estive numa comunidade, numa igreja, onde alguém estava sendo disciplinado por um pecado que a Bíblia chama de preguiça. Então, nosso irmão aqui não vai mais liderar o Life Group, estamos, tirando ele, por quê? Preguiçoso. Não, tem que trair a esposa, tem que roubar dinheiro, tem que falar uns palavrões e bater em alguém para a gente falar, não, isso é pecado. Mas muitos de nós estamos sendo engodados, enlaçados, algemados por um pecado que a Bíblia chama de preguiça. E o que é preguiça, gente? Preguiça, se você estiver anotando, você faz muito bem. Se você não tiver, você provavelmente está com preguiça. Aleluia. Brincadeira, tô brincando. Preguiça. Você já não abriu o texto bíblico. Mas tudo bem. Preguiça, amado, significa a resistência ao esforço e sacrifício. Preguiça, em outras palavras, é sempre escolher o que é mais fácil. Ok? Então guarda essa palavra. Preguiça é sempre escolher o que é mais fácil. Então, o preguiçoso, ele tem essa pergunta na cabeça dele. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Você quer isso ou isso? O que é mais fácil? Olha esse texto, abre comigo Gênesis 4. Gênesis 4, verso de número 2, texto bem conhecido nosso, Caim e Abel. Gênesis 4, verso 2, primeiro livro da Bíblia aí, capítulo de número 4. E você tem aí os primeiros 2 filhos de Adão e Eva depois do pecado. Olha só o que está escrito no verso de número 2. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, olha isso aqui, uma oferta ao Senhor. Diga comigo, uma oferta. Abel, por sua vez, toda vez que você vê essa conexão, por sua vez, que significa como se fosse um mas, entretanto, ele está dizendo, então a ideia aqui é contrária à anterior. Então, se Abel trouxe uma oferta, olha só o que diz, se Caim trouxe uma oferta, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo,
não é verdade que você será aceito? O que Deus está dizendo aqui? Caim, se você abrir mão dessa preguiça e parar de chegar até mim com uma oferta, você não acha que eu vou aceitar? Porque olha o seu irmão, ele não trouxe para mim uma oferta, ele trouxe a oferta. Ele não chegou lá e falou assim: ei, esqueci, dia de culto, pega uns negócios aí, pega alguma coisa aí, tem uns alface murcho aí, pega, vamos levar. Ele não, ele estava meses preparando, achando o melhor cordeiro que ele tinha, pegando a melhor parte que ele tinha para oferecer. O que Deus está dizendo? O caminho para o pecado dominar a sua vida se chama mediocridade. Ele está dizendo, se você escolher o que é certo, então presta atenção nisso. Enquanto os preguiçosos têm uma pergunta na cabeça, o que é mais fácil? Os filhos de Deus têm outra, o que é o certo. Então o que eu quero dizer? Como marido, você vai ouvir várias coisas nesse final de semana. Como esposa, você vai ouvir várias coisas nesse final de semana difíceis. Como pais, nós vamos ouvir várias instruções difíceis. E se nós não fizermos um compromisso nesse primeiro dia, eu abro mão do que é fácil para abraçar o que é certo nesse final de semana, vai ser só mais uma conferência. Vai ser só mais um entretenimento que nós vamos participar. O que é o certo? O preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de facilidade. A preguiça nos faz parar, e parar já é estar caminhando para a morte, já é estar caminhando para a destruição. Gente, entenda uma coisa, talvez você está ouvindo aqui, e você está até pensando assim, Douglas, poxa, que legal que você está falando disso, e graças a Deus eu não sou preguiçoso, né? Douglas, na verdade eu trabalho 12 horas por dia, eu faço hora extra, eu não tenho preguiça, eu pego mesmo e faço. Talvez eu trabalhe no ministério, eu lidero e ainda trabalho e faço tudo isso, graças a Deus não sou preguiçoso. Mas entenda uma coisa, preguiça não é não fazer nada, preguiça é escolher fazer o que é mais fácil. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Então, por exemplo, os homens. Você pode trabalhar 12 horas, 18 horas, e a gente vai chamar você de preguiçoso. Por quê? Porque trabalhar para você é fácil. Eu quero ver você fazer lição de casa com seu filho. E aí trabalho se torna a nossa fuga para não lidar com o que a gente tem que lidar. Ei, quando é que você vai sentar para ter uma conversa sincera com a sua esposa? Porque a sua preguiça faz você assumir um monte de trabalho. Meu amigo, viajar, no meu caso, viajar e pregar, e esforço e prega, e pega o avião de madrugada e tal. E sim, é uma coisa que demanda tempo e cansaço, mas eu te garanto que é muito mais difícil sentar para estudar para a prova do meu filho de 10 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Faz sentido? E a gente vai assumindo coisas, e a pergunta é, você não está pegando o caminho mais fácil? Porque o Senhor tem falado com você sobre fazer devocional com seus filhos, o Senhor tem falado com você sobre culto doméstico, o Senhor tem falado com você sobre o seu devocional, mas você não tem tempo, porque você acha que você está trabalhando muito, mas na verdade, a sua preguiça dominou você. E você está escolhendo todos os dias o que é mais fácil. Gente, o nosso grande inimigo hoje aqui, das nossas famílias, é o tá bom. É o grande inimigo nosso. É o tá bom. É a mediocridade. E aí, como é que você é como marido? Bom. E sua esposa? Boa. E como é que é a sua família? Uma família boa. Esse é o nosso pior inimigo. Por quê? Porque isso não deixa a gente se mover.
Isso não faz a gente avançar para o que Deus tem para nós, porque a vida inteira nós vamos ficar nessa mediocridade do tá bom. Pensa numa frase terrível, tá bom. Uma vez eu ouvi o Francis Chan, gosto muito do Francis Chan, ele é um pastor americano, que ele tem descendente de chineses. E aí ele disse que uma vez ele foi visitar a família dele na China, né? E aí ele chegou lá na China e foi onde era a cidade da família dele e tal. E ele estava lá com os familiares dele. E aí toda hora ele ouvia os chineses lá, da família dele, falar assim: meu Deus, como você é alto. Nossa, Francis, como você é alto. Como você é alto. E uma hora ele se encheu, né? E falou assim: gente, para. Não sou eu que sou alto. Vocês que são baixos. Porque lá nos Estados Unidos, eu sou um tampinha, porque ele tem 1,70 e pouco. Eu sou pequeno. Mas aqui, vocês me consideram alto. O que eu quero dizer com isso? A pergunta é: marido, tá bom, mas tá bom comparado a quem? Ah não, eu sou uma boa esposa. Tá, mas você é boa esposa comparada a quem? Porque é fácil, eu pego como marido e me comparo ao cara que traiu a esposa e foi embora de casa, e eu tô lá, não traí, tô em casa, então eu sou bom. Mas não é com ele que você tem que se comparar. Ah não, mas aquela esposa rixosa, e ela só reclama, e é terrível, e não limpa a casa, e não faz nada, e não sei o quê, e comparado a ela... eu sou uma boa esposa, mas não é com ela que você tem que se comparar. Como é que você é como filho? Como é que você é como nora? Ah não, bom comparado a quem? Porque olha o que a Bíblia diz em Mateus 5,48. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Gente, quando eu lia esse versículo, eu falava: Jesus, não é possível, no grego tem que significar outra coisa. Porque como é que você vai olhar, você estava andando com os discípulos lá, como é que você vai olhar para esses homens, para essas mulheres e falar: sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu? O que ele está dizendo? Ei, toda vez que se perguntarem, e aí, tá bom? Você tem que olhar para quem? Para Jesus. Você tem que olhar para o Pai. E aí, como é que você está como pai, como mãe? Olha para o Pai Celestial e se compara. Tá bom? Aí você olha, como é que você está como marido? Aí você olha para Cristo como marido da igreja. Tá bom? Quantas cruzes aí você já levou? Aí você olha para a igreja que é submissa ao cabeça. Tá bom? E eu entrava em crise com esse texto, dizendo: Senhor, como é que você quer cobrar da gente perfeição? Mas aí eu entendi que essa é a única forma de estar vivo, porque no momento em que eu disser, tá bom, eu já estou caminhando para trás. O que esse texto está nos dizendo? Estar vivo é nunca estar satisfeito com o seu estado atual, sabendo que tem mais, que Deus quer nos transformar mais, que Deus quer nos santificar mais, que Deus quer me fazer um marido melhor, que tem como ser uma esposa melhor. Sabe, gente, você estar aqui numa sexta-feira às 6:30 significa que você não está comprometido com a mediocridade. Você pode aplaudir essas pessoas que estão aqui? Sabe, pessoal das 8:30 é mais fácil. A vocês... você fala isso para todos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe, uma frase, uma pergunta que a Val recebe muito quando ela abre a caixinha de perguntas, uma pergunta que mandam direto é: como é que faz para dar conta de tudo? Como é que faz para dar conta de tudo? Porque você pode chegar para mim e falar assim: olha o ministério que eu construí. E eu vou te perguntar: legal, mas como é que estão os seus filhos? Aí você pode chegar e falar: olha quanto dinheiro eu ganho por mês. Aí eu vou falar: que legal, mas como é que está o seu casamento? Aí você pode chegar e falar: mas olha quantas horas eu oro e leio a Bíblia por dia. E eu posso perguntar: mas legal, como é que está seu colesterol?
Aí você fala, não, então olha quantos músculos eu ganhei esse mês. Mas aí eu posso perguntar, mas como é que está a sua vida de oração? Aí você fala, pô, nunca está bom. Nunca está bom. Porque isso é estar vivo. Isso significa estar vivo. É perguntar para o Senhor, e aí, Senhor, que área nós vamos atacar dessa vez? Dá para melhorar na vida de oração. E aí quando você vai melhorar na vida de oração, você esquece um pouco da saúde, aí você volta para a saúde também. E aí você está agarrado na saúde, mas seus filhos estão ficando rebeldes, e você vai pegar eles e vai ajustar. Mas aí você começa a dar um problema na empresa, e você vai lá arrumar. E aí, mas você tem que estar na igreja também. Mas tudo isso, porque é isso que é estar vivo. Viver é difícil. Viver é difícil. Mas é isso que nos mantém vivo. Porque a gente não vai fazer um compromisso com a preguiça. Porque é a vida. Não sei se vocês já viram uma vez, tem um filósofo, desses filósofos famosos, ele falou assim que, quando o filho dele foi fazer 12 anos, ele falou assim, filho, eu vou te contar o segredo da vida. Está preparado? O segredo da vida. Aí o menino ficou, né? Não, meu Deus, meu pai, filósofo, né? É o Cortella. Filósofo, meu Deus, meu pai vai me revelar agora. Ele falou, escreve aí. Vaca não dá leite. Você vai ter que tirar. Porque essa é a mentira que contaram para nós. Que vaca dá leite. Cara, fica quantos anos você quiser do lado de uma vaca. Ela nunca vai te dar leite. Você não arregaçar a manga e tirar. E essa é a vida. A vida não é um morango. A vida é difícil. Olha para quem está do seu lado e fala, é difícil. Mas vale a pena, meu amigo. Mas vale a pena. Sempre tem algo que eu tenho dificuldade. Sempre tem algo que a gente tem dificuldade. E sabe o que é maravilhoso? Porque é isso que nos faz depender de Deus e é isso que nos faz depender uns dos outros. Gente, eu tenho dificuldade exatamente na área que a Val é boa. E ela tem dificuldades exatamente na área que eu sou bom. E é isso que nos leva para a mesa. Todo mundo nasce com riquezas e pobrezas, e é no outro que a gente vai encontrar, e é no Senhor. E isso é muito claro, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo estava indo num caminho que ele ia começar a se achar, ele ia começar a entrar num lugar de tá bom. Meu irmão, terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, ou seja, ele viu coisas que não cabe ao homem falar. Só para deixar a gente curioso. E aí em 2 Coríntios 12, verso 7 está assim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É quando a gente reconhece. A gente precisa da sua misericórdia, Senhor. A gente precisa da sua misericórdia, porque a gente quer continuar caminhando e nos parecer cada dia mais com o Senhor. Deixa eu te falar algumas frases. Esse momento aqui é diagnóstico, tá, gente? É para ir entrando. Algumas frases da preguiça. Frases da preguiça. É assim, ó. Eu até queria, mas... E aí você dá uma desculpa. Eu até queria ser um marido melhor, mas tem isso que me impede. Eu até queria ser uma esposa melhor, mas eu não... São frases da preguiça. Ou, eu não tenho tempo. Ah, amado. Eu não tenho tempo. Só tem um que não tem tempo, gente. Quem morreu. Você acorda todo dia, sabe com o quê? Tempo. Eu não tenho tempo. Cara, você precisa investir na sua vida espiritual. Eu não tenho tempo. Cara, você precisa cuidar dessa saúde, está prejudicando a sua família. Eu não tenho tempo. Cara, você precisa educar seus filhos e sentar com eles e discipulá-los. Eu não tenho tempo. Isso é frase da preguiça. Ou eu não posso. Ou eu não consigo.
Ou a gente fala, eu não quero nem pensar nisso. Agora, começou a vir uma coisa difícil, aí a gente pega o celular e vai ver meme. Não quero nem pensar nisso. Olha que engraçado. Mas agora eu vou falar a mais usada de todas. A frase mais falada. Está preparado? A mais falada de todas. E eu quero que você se manifeste se você tem usado com frequência essa frase aqui, hein? Estou muito cansado. Sim ou não? Estamos cansados, não estamos? Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. Meu Deus, que dia! Estou esgotado. Mas por que você não lidera um life group? Não. Se eu pôr mais uma coisa na minha agenda, eu vou morrer. Eu estou muito cansado, eu estou muito cansado. Mas e o culto doméstico? Eu estou muito cansado. Mas leva a sua esposa para um dia vocês... Mas eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Eu estava lendo um livro chamado A Preguiça. E cara, é genial, porque o livro é daquele livreto pequeno e dessa finura. É um gênio, né? O livro A Preguiça. Porque quem que ia comprar um livro grosso? Grande. Sério, é um livro desse tamanho assim, dessa finura. E aí, ele fala sobre as máscaras da preguiça. E uma delas é o cansaço. E aí ele conta uma parábola, né? Ele constrói uma história. Então ele fala o seguinte, de um marido que ele chega em casa do trabalho. E ele chega às 6 horas, depois de pegar um trânsito, ainda saindo do serviço, vocês sabem como é que é. E ele chega no apartamento, se arrastando, com aquela cara, né, de desfalecido, com os ombros caídos. E ele vai, coloca a bolsa e já se joga no sofá e fala, meu amor, estou quebrado. Meu Deus, que dia estressante. Meu chefe, meu gerente, e as metas e tal. E ele está lá quebrado. E aí ele fala para a filha, você não pega para o pai ali um refrigerante e tal, pega o controle ali para o pai, e aí pega e tal. E ele está ali quebrado, cansado, coitado. E de repente, toca o celular dele. E ele pega. Aí ele atende. E é um amigo que fala assim, cara, consegui marcar o society. Meus irmãos, consegui marcar a quadra para a gente jogar hoje à noite. Meus amados, vem uma energia, provavelmente de Marte, algum outro planeta, e toma o corpo dele. Do nada, esse homem vem cheio de um vigor. Ele fala, meu amor, eles marcaram o futebol, então o pessoal vai se reunir lá às 8h30 e vamos jogar até às 11h. E ele é tomado numa força para correr durante 2 horas. A esposa se espanta, fala, meu Deus, ele é o Superman. E ele pega a chuteira dele, ele pega o calção dele, e ele sai. Essa história faz sentido com futebol para o público masculino, mas talvez para o público feminino fosse a ligação falando de uma liquidação, falando de alguma outra coisa que nos daria vida para andar 3 horas no shopping sem parar. O que o autor está dizendo? Ele faz uma proposta para nós, presta atenção nisso. A próxima vez que a frase vier na sua cabeça, estou cansado, na hora, pergunte para você mesmo, cansado para o quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje é um cansaço seletivo. E geralmente é cansado para fazer a vontade de Deus. Cansado para ir atrás de desenvolver virtudes na minha vida. Cansado para discipular os meus filhos. Cansado para desenvolver o meu casamento no Senhor. Cansado para crescer naquilo que Deus tem para mim. Cansado para o quê? Nós estamos. Então são máscaras da preguiça. São máscaras que nós estamos nos enganando, gente. Só que passa conferência, passa discipulado, passa estudo e nós continuamos no mesmo lugar, porque você não decide levantar e assumir a bronca do que é viver. Então a pergunta para o restante da nossa reflexão é: como é que vence a preguiça? E a primeira coisa que eu queria te falar é que só tem um jeito: se você mudar sua forma de enxergar a vida. Nós precisamos hoje aqui ter uma mudança de mentalidade.
Tem duas formas de enxergar a vida. A primeira, mundana, e a segunda, bíblica. A primeira forma de enxergar a vida, que é mundana, está errada, é que a vida foi feita para aproveitar. E é isso que estão nos vendendo, de vídeo após vídeo, de seriado em seriado, de filme em filme, de conversa em conversa, de podcast em podcast. Estão nos falando, a vida foi feita para você aproveitar. E o que importa na vida é passar bem, usufruir os prazeres da vida e fazer só o necessário sem se complicar. Sabe o que isso está fazendo? Deixando a nossa geração estéril. As pessoas não estão tendo filhos porque atrapalha a vida deles. Compra um pet, que atrapalha menos. Tem o mínimo de filhos possível. Porque ter filho é caro. Não, filho é herança do Senhor. Pobre é quem decide, por seu egoísmo, não deixar filhos de Deus virem para a terra através do seu corpo. Mas por quê? Porque nos falaram que a vida foi feita para aproveitar. E aí quando surgem problemas na nossa frente, é alguém atrapalhando a gente de viver. E aí de repente a esposa se torna um empecilho na minha vida. O marido está atrapalhando eu. Os problemas. Aí a esposa fica doente, o marido fica doente, e é aquele estorvo, porque está me atrapalhando de aproveitar a vida. Mas a vida não foi feita para aproveitar. Qual é a segunda forma de ver a vida? É a forma bíblica. É a forma que as Escrituras nos ensinam. A vida é uma missão. Você está vivo, a vida é uma missão grande, bela e árdua que Deus propõe a cada um dos seus filhos e pela qual vale a pena gastar as melhores energias. Meus amados, a vida é uma missão. É levantar da cama e falar, me mandem os problemas, porque eu estou aqui como filho de Deus, como filha de Deus, para resolver o que vier pela frente. Eu não vim aqui para aproveitar a vida, eu tenho eternidade para gozar a vida diante do Senhor. Eu vim aqui para uma missão. Fala comigo, missão. Então olha para quem está do seu lado aí e fala, nós estamos em missão, meu amado. Olha para o seu marido e fala, e você é minha missão. Olha para os seus filhos e fala, e vocês são minha missão. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes você está lá, de repente, aí você olha, ixi, irmã Solange. Acho que eu não vou nem abrir. Ai meu Deus, ela nunca manda boa notícia, irmã Solange. Mas por quê? Porque a gente está pensando que a irmã Solange está atrapalhando a nossa vida. Não, você está vivo para servir a irmã Solange. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Você está numa missão. Nós somos soldados em uma missão. Nós não somos uma colônia de férias. Mentiram para nós. Então, meu amado, pergunte para o Senhor, quantos filhos eu devo ter? Eita, Jesus. O problema é que sabe para quem você pergunta? Para Mamon, quantos filhos você tem que ter? Mamon, quantos filhos eu devo ter? Ao invés de perguntar para o Senhor, quantos filhos Ele quer enviar através da nossa família. Mas a vida é uma missão. Árdua, bela, grande, que vale a pena gastar as nossas melhores energias. Olha só esse texto que retrata tão bem isso, que é Mateus 27. Jesus está sendo crucificado em Mateus 27. E olha só o que acontece. Verso número 39. Os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, em sinal de reprovação, e dizendo, ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus e desça da cruz. Olha a visão desse século do que significa ser filho de Deus. Salva a si mesmo e desce da cruz. A cruz, o que Jesus estava nos ensinando é que filhos de Deus são aqueles que têm uma cruz nas costas.
O que eles não entendiam é que aquela cena é o que afirmava: ele é um filho de Deus, porque ele estava no cumprimento de uma missão. Mas estão nos ensinando que toda vez que você sofre, tem alguma coisa errada na sua vida. Não, é porque o Senhor confia em você, é porque o Senhor está permitindo você participar dos sofrimentos dele e servir alguém de alguma forma. A cruz é Jesus nos ensinando: filhos de Deus não são aqueles que têm a vida mais fácil, mas sim a vida de obediência ao Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, envia a nós para essa missão. Estava numa conferência semana passada, Divinamente, sobre saúde mental. E aí o pastor André estava ministrando e ele falou assim: a igreja, gente, se tornou o curioso caso dos adotados que não adotam, dos amados que não amam, dos perdoados que não perdoam, dos que foram alcançados por missionários e que não fazem missão. Não, gente. Só tem um motivo de Deus ter nos salvado, é para a gente salvar outros. Só tem um motivo de Deus ter nos alcançado, para a gente alcançar outros. É para que a gente entre na missão de Deus. Nós precisamos de uma mudança de paradigma. Você não está aqui para aproveitar a vida. Você está aqui para entregar a sua vida. Aquele que tentar achar a vida, perdeu. Mas aquele que perder a vida por amor a Ele, achou. Quer achar a sua vida? Entrega ela. Segunda coisa, como vencer a preguiça? Primeiro, mude a sua forma de enxergar a vida. Segundo, mude a sua forma de enxergar amor. Mude a sua forma de enxergar amor. Estava lendo um livro chamado O Caminho Menos Percorrido. É um livro muito legal de psicologia, até a psicologia do amor ele define. E ele define amor de uma forma que eu nunca tinha visto, o autor. Ele define assim, o amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso próprio crescimento e o crescimento da outra pessoa. Presta atenção. Ouça como marido isso. Ouça como esposa. Ouça como pais isso aqui. Amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o seu crescimento e ser suporte para o crescimento das outras pessoas. Então, o que é amar os meus filhos? É eu estar disposto a me desenvolver e crescer para ser suporte para o crescimento do outro. Porque eu estagnar é eu parar de amar. Amor é estar disposto a enfrentar o sofrimento de crescer para poder ser suporte para os outros. Amar dá trabalho. Minha amada, quando é que você vai colocar a mão nesses traumas do seu passado, essas feridas que controlam você? Por quê? Porque isso está sendo passado para a próxima geração, porque você tem preguiça de mexer com isso. Contar do abuso, falar de novo daquilo. Sim, nós precisamos mexer nisso. Você precisa ir atrás disso. Talvez amar o seu filho não é ficar lá dando presente e falando eu te amo, é ir fazer terapia. Ei, meu amado, quando é que você vai resolver de uma vez por todas essas distorções da sua sexualidade? Por quê? Porque isso é amar as pessoas que estão ao seu redor. Estar disposto a crescer. A passar pela dor do crescimento para poder ser suporte para o crescimento do outro. É Jesus orando na oração sacerdotal de João 17. Pai, me santifica para que eles sejam santos. Amor dá trabalho. Eu quero amar mais a minha esposa, eu quero amar mais os meus filhos. Leia livros, faça cursos, cresça, se desenvolva. Mas não é egoísmo, eu estou pensando em mim. Não, mas quando você cresce, você é suporte para o crescimento de quem está ao seu redor. Talvez amar, sabe o que é amar? Amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, sabe o que é?
ir ao médico, começar uma dieta, descobrir que você é intolerante ao glúten, abrir mão desse refrigerante que você idolatra. Eu quero amar minha esposa, então vá para a academia. Tem um personal trainer aqui na frente, gente. E aí ele falou: Douglas, eu estava aqui esperando as coisas espirituais. Não, você tem que ir atrás do que é difícil para você. Porque tem gente que é bom em orar aqui, mas não é bom em levantar peso. E você vai morrer mais cedo, deixando os seus filhos, não vendo os seus netos. E isso é falta de amor. Porque amar é estar disposto a fazer o trabalho difícil para poder ser suporte para o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Se amar, presta atenção nisso, se amar é a vontade de se desenvolver e crescer, para ser suporte para o crescimento dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é o inverso de amor? Preguiça. O inverso de amor não é ódio, é preguiça. Preguiça é a nossa forma de expressar nossa falta de amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Deus trouxe vocês aqui para essa conferência, para mexer em algumas coisas. O que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer com isso? Um dia, a Trindade teve que fazer uma reunião. E a reunião era essa: aqueles que a gente criou se rebelaram contra nós. Pecaram. Já não dá mais para relacionar com eles. Eles estão cheios de pecado e a Trindade continua sendo santa, santa e santa. Só que naquela reunião eles não decidiram fazer a pergunta: o que é mais fácil? Porque o mais fácil era o Senhor soprar e explodir todos nós. Mais fácil era enviar todo mundo para o inferno. Mas o filho perguntou: o que é o certo? Tem um negócio que é certo, mas vai dar trabalho. É ir lá, numa missão. Não para aproveitar a vida, mas para levar sobre você todos os pecados dele. E eu vou derramar minha ira sobre você, e você vai pagar por aqueles que são os nossos inimigos. E aí a gente vai adotar todos eles como filhos. Amado, nós só estamos aqui porque alguém não é preguiçoso, e ele se chama Jesus Cristo. Ele decidiu fazer o certo. E ele está convidando a gente para seguir o mesmo caminho. Fica de pé no seu lugar. Queria chamar o tecladista aqui. Fico mais espiritual com o teclado no fundo. Mas eu queria orar com vocês. Porque o Espírito Santo precisa falar com a gente de: Senhor, responder uma pergunta nossa. Senhor, o que o Senhor quer que a gente mexa? Onde é que o Senhor quer que eu te coloque a mão? Por debaixo dessa casca nossa de religiosidade, o que o Senhor quer que a gente coloque a mão? Onde é que o Senhor quer se manifestar? Em qual fraqueza nossa? Senhor, como é que eu preciso melhorar como marido? Como é que eu preciso melhorar como esposa? Como é que a gente precisa melhorar como pais aqui? Senhor, eu quero fazer guerra contra a preguiça. Tem algo me dominando, Senhor, que toda hora me trava de viver a mudança, mas eu quero romper com isso nessa noite, Senhor. Nessa noite nós vamos romper com isso. Nós vamos entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, cada máscara da preguiça que caia, cada desculpa que eu dou que caia por terra, e eu vou, Senhor, enfrentar esse gigante hoje, Senhor. Quem é que quer fazer guerra contra a preguiça hoje aqui? Então sai do seu lugar, vem aqui para frente. A não ser que você tenha preguiça de se mover do seu lugar, né? Aí não tem problema.
Ah, Senhor, nós queremos melhorar. Ah, Deus, nós queremos melhorar, Senhor. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Cada vez que a gente se aproxima do Senhor, a luz brilha mais forte, a gente começa a ver mais coisas que precisamos melhorar. Cada vez que o Senhor nos se aproxima, quando nós nos aproximamos do Senhor, a santidade dele vai abrindo mais e mais e mais as nossas mazelas, e não tem problema, porque ele está ali para mexer nisso com a gente. Pai, nós estamos aqui reunidos hoje em família, Senhor, e um desejo no nosso coração, Senhor, é que nós queremos ser, Pai, uma representação fiel de quem Tu és, Senhor, para essa cidade, Deus. Pai, nós queremos que o céu seja dentro da nossa casa, nós queremos a Tua presença na nossa família, Senhor, nós queremos que a nossa geração seja poderosa na terra, Senhor. Nós queremos que os nossos filhos sejam como flechas na aljava do guerreiro, e nós queremos, Senhor, enviá-los no alvo, Senhor. Mas, Pai, no dia a dia, Senhor, nós somos tomados por preguiça, Senhor. No dia a dia nós somos travados, Pai. Na hora das mudanças, Senhor, nós paralisamos, Pai, mas eu quero sair desse lugar, Senhor, com a Tua igreja. Nós queremos sair dessa realidade e entrar, Senhor, no Teu Espírito Santo hoje, e na força do Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos melhorar. Senhor, não está bom, Deus. Apesar de sermos satisfeitos no Senhor, nós sabemos que tem mais para nós, Senhor. Pai, eu te peço maridos melhores nessa comunidade, Pai. Maridos que amam ainda mais, que se sacrificam ainda mais, com ainda mais sabedoria, Senhor, para guiar os seus lares, Senhor. Pai, eu te peço por esposas mais sábias, Pai. Senhor, eu peço, cura a nossa alma, Deus. Nós não queremos mais ser controlados por feridas do passado, não queremos mais ser controlados por opinião dos outros, não queremos mais ser controlados por sistemas adoecidos da nossa família de origem, Senhor. E nós estamos dispostos a pagar um preço. Senhor, alguns problemas não foi nem a gente que começou, mas nós seremos a solução para a nossa geração, Senhor. Porque nós não vamos fazer um compromisso com a preguiça, Deus. Pai, eu te peço, coloca os livros que eles precisam ler, Senhor, nas mãos deles. Coloca as pessoas que eles vão conhecer no caminho deles. Senhor, eu te peço, mostra cursos, mostra conferências, mostra o discipulado, o que tiver que acontecer, para a gente entrar na realidade que o Senhor deseja para nós, Deus. Senhor, nos perdoa por cada dia que a gente pegou o caminho mais fácil, Senhor. Mas como filhos de Deus, nós queremos perguntar para o Senhor hoje: o que é o certo, Deus? O que é o certo, Senhor? Espírito Santo, começa a falar com a Tua igreja hoje, aqueles que estão nos assistindo online. Senhor, o que é o certo, Deus? Qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor? Qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor? Espírito Santo, sopra aqui, Deus. Fala com a gente de forma pessoal, personalizada com cada família aqui, Senhor. Para decisões que eles têm que tomar no Senhor, Deus. Fala, Deus, e nós te ouviremos. Fala, Senhor, e nós nos levantaremos e obedeceremos, Senhor. Fala, Senhor.